Olha só, a Júlia, ela fez uma pergunta aqui pra Maria. Ela falou que é o seguinte: eu sou seguidora do seu canal, gosto muito dos seus vídeos. Aí ela perguntou quais os casos de desaparecimento mais emblemáticos no Brasil pra você. Do Brasil? Ou De do... desaparecimento? Pode ser de fora. Pode ser de fora também. De fora tem, que eu acho emblemático demais, o caso das garotas do Panamá. Esse eu gosto bastante de comentar sobre. Da Chris e da... Esqueci agora o nome da outra. Elas fazem uma viagem, eram amigas, fazem uma viagem pro Panamá. Conhecem uns guias turísticos. E aí, dentro de uma trilha que elas vão fazer, elas desaparecem nessa trilha. Elas levam o cachorro, que era do guia turístico, só o cachorro volta e elas não. Aí começa a investigar. Os guias estavam junto com ela? Não, só o cachorro foi. Tá. Mas o cachorro voltou sozinho e elas não voltaram, entendeu? Tipo, no mesmo dia ele voltou. Elas foram de manhã, final da tarde ele voltou e elas não. Aí passou dias e nada delas. E aí começou as investigações, depois encontraram um pedaço do pé delas dentro da bota de uma, Nossa. o crânio de outra, tipo, vários pedaços espalhados, assim, no meio da trilha. E tem partes do corpo das duas que não foram encontradas até hoje. E parece que os ossos delas tinham sido limpos, assim, de alguma forma, sabe? Por alguém. Sim. E aí, até hoje, tipo, ninguém sabe o que aconteceu. Isso foi em 2014. Até hoje, ninguém sabe. Aí tem pessoas que dizem que foi alguma tribo indígena que tinha ali, era canibal. Outras pessoas dizem que foi algum animal, só que assim, o animal não ia limpar o osso, tem gente que fala isso. O animal, não, enfim. Aí até hoje nada, não tem nenhum sinal delas, assim. Animal chega a consumir a carne e deixa o osso limpinho, não, né? Não, mas tava limpinho, Tava limpinho, assim, parece, tinha resíduo de produto, sabe? Tipo, de produto que faz isso, sabe? Nossa, bizarro. E não, animal não vai comer cabelo. Não. Animal não come unha. Essas coisas Tava tem tudo uns limpinho, absurdos. assim, tipo, limpinho. Aí, a teoria que mais levantam é que foi um canibais, né? Que estavam lá. Só que assim, não tem uma pista até hoje. Como é que não tem nada, entendeu? Da pessoa ou de quem fez, assim. É muito estranho. Não tem absolutamente nada. Mas nós temos um número alto de pessoas, impressionante. Nós temos números assim, pessoas que vão até uma unidade. Você tem um registro, né? 40 mil crianças desaparecidas no ano. No Brasil? No Brasil. Caramba. É muito. Esse número é dado oficial, tá? E aí você vai para 600 mil pessoas desaparecidas no ano de 2022. Contabilizadas, que assim, desapareceram, Tráfico porque assim... de órgãos. Desaparecidas. Eu sei, mas pode ser o quê? Então, aí você vê São Paulo, né? Que a gente faz, quem vai lá comunicar o desaparecimento. Eu tô falando da capital. É um número absurdo, de 20 mil pessoas por ano. E aí, a gente só pode dar baixa, né? Quer dizer, então a pessoa foi encontrada, então fica em aberto. Quando? Ou é encontrado morto, né? Então eu tenho um encontro, foi encontrado, mas aí eu dou baixa nessa pessoa, ela não está desaparecida. De alguma forma, ela está morta. Ou por homicídio, ou por um acidente, ou foi atropelada, ou ela morreu. Então, ok. Ou a família comunica. Então, a gente tem ainda o trabalho de olhar o banco todos os dias e a gente começa a ligar porque algumas pessoas não comunicam, elas fazem um desaparecimento e não fazem o encontro. Então, isso aí é o seguinte, o que nós fazemos? A gente fala com os familiares, aqui é capital, então a gente tem a delegacia lá e não é uma puta equipe, viu? Não é assim, equipe de... Mas a delegada é top. Então ela fala, liga pra mãe, liga pra quem comunicou. Foi o irmão, chama o irmão. A gente vai, pega a viatura, vai no lugar, procura hospitais. A gente tem contatos de redes, né? Hospitalares, tanto do município como do estado. E aí a gente tem todo o estado. E aí a gente achamos pessoas, por exemplo, que o cara falou que não sabe o que aconteceu. Ele entrou no caminhão, foi embora. Foi parar na Praia Grande. Foi um GCM em contato que a gente liga. Ele falou, peraí. Tem alguma coisa aqui, porque entrou um cara machucado no hospital, eu tava de plantão, foi lá, era o cara. Então, a gente vai, chama a família, olha, ele está na Praia Grande, tava desorientado, não sabe o que aconteceu. Então, mas foi encontrado, tá com a família. E a gente só dá um ok quando a pessoa tá em casa com a família e tá bem. Porque se também tá machucado, a gente quer saber o que aconteceu. Então, é um trabalho. E a gente agora a gente vai virando o mês e vai procurando e vai ligando. Agora, você imagina...
A gente começa janeiro ligando para 5 pessoas. Fevereiro. Agora em julho a gente tem um monte lá. E então a gente manda mensagem, pega e-mail, manda aquela mensagem. Caso o João tenha voltado para casa, comunique, entre em contato, comunique por e-mail, porque daí eu mando uma equipe para ver se ele voltou mesmo. Sim. E aí eu tenho aqueles desaparecimentos também, que são desaparecimentos, eu quero desaparecer, eu não quero. A pessoa quer sumir. E a família Então não ela entende some, isso. não dá notícia, muda de trabalho, muda de cidade, e aí, pô, a gente fica ali. Então, é lógico, não é um número tão grande, né? Mas que acabam desaparecendo. E corpos que a gente não encontrou. Sim, Que a gente muitos. até pode ser fala encontrado muito que a tempo gente, depois, pelo né? histórico, a gente acha, né? Pelo histórico, fala, isso é o chamado Tribunal do Crime. Ah, tá. Mas enquanto a gente não acha o corpo, ele consta como desaparecido. A gente já prendeu no Tribunal do Crime lá, feito pela Giovana também, em que a gente começou como desaparecido, a Bárbara esgota, que é a Delegacia de Pessoas Desaparecidas, a equipe dela trabalha, faz tudo. A hora que chega naquele ponto, pô, ele estava envolvido com crime organizado. Ele quis sair do crime organizado. Falam que foi ele que fez isso com o crime organizado. O pessoal do crime organizado, lá do bairro, da região, acha que ele era informante. Acha que ele caguetou. O que sabe? Que ele foi... Aí é o arrebatamento. Quer dizer, ele não desapareceu. Alguém sumiu com ele, enfiou ele dentro de um carro. Sim. Aí a gente começa a trabalhar no Tribunal do Crime. Encontra o corpo? Não. A família não quer aceitar. Porque a gente tem o cara preso falando, eu mandei matar mesmo, ele tomou um esculacho, apanhou, nós tiramos, quebramos, matamos, mandei jogar o corpo em tal lugar. A gente não vai procurar, não acha. Então, até a gente ter essa confirmação, tem a vítima, a família procura a gente. Sim. Né? Então, aí quando prende o cara, tem uma confissão, ok. Mas a gente tem muitos casos lá em aberto por causa disso. Agora, é um número muito alto. E aí entra o tráfico de pessoas, que é, no caso, nacional, né? Que vai para um outro estado. Pode ser internacional. Crianças, tem muito. Tráfico de órgãos, que na verdade é para isso. A pessoa acaba morrendo, eles somem com o corpo. Né? Pra Tem um prostituição caso- também, né? E para Levado pra prostituição. Tem um caso famoso, Paulo Pavese. Caso muito triste, caso bizarro. Esse menino... A história é horrorosa. Esse crime aconteceu em Poços de Caldas. Esse menino estava brincando no prédio dele. E o prédio dele tem, assim, um beiral, assim, bem alto. Acho que de 2 metros, uma coisa assim. E o menino cai desse pedaço ali do prédio e bate a cabeça. Mas ele sai andando... Tá? A mãe leva ele imediatamente para o hospital e chegando no hospital, os médicos dizem que ele precisa fazer uma cirurgia, acho que para aliviar, né, a pressão intracraniana, porque a pancada foi muito grande. Mas o menino entra andando no hospital e entra consciente. O que acontece? Depois da tal cirurgia, voltam para a mãe e dizem: seu filho morreu. Putz. E aí pai e mãe ficam muito abalados e a equipe do hospital pergunta se a família será doadora, né? E o pai na hora diz que sim, que vai doar os órgãos e tudo mais. Esse menino é transferido para um outro hospital para fazer a retirada dos órgãos, né? Tem um processo lá para você retirar os órgãos para fazer o transplante. E o que acontece? No final, chega uma conta para o pai pagar, pro pai do Paulo Pavese. E ele olha aquilo... Primeiro que ele acha estranho e depois ele olha anestesia. Nossa. Porque assim, até para explicar para as pessoas, quando você é doador de órgãos, né, todo o sistema, o SUS, vai arcar com absolutamente tudo, do começo ao fim. Não existe. A retirada dos órgãos é feita pelo SUS. Pode até ser feita num hospital particular, Mas o Einstein bancado, faz, o Sírio faz, mas é tudo bancado pelo SUS. Existe lá todo um procedimento que é bastante sério. A gente até fez uma série sobre transplantes. Mas o que acontece? Chega esse valor que ele teria que pagar e chega ali a anestesia. A pessoa, quando ela tem morte cerebral, porque na verdade a morte do menino foi uma morte cerebral, o que significa que não tem mais atividade cerebral. Ou seja, a pessoa morreu. O cérebro não funciona, o teu corpo ainda está funcionando, mas você não vai mais... É impossível, você não conseguirá ter vida a não ser ligado às máquinas. Então, tem todo um procedimento de 3 checagens
para realmente atestar que teve a morte cerebral e que, então, a pessoa pode ser doadora de órgãos. E você está com morte cerebral, você não sente mais dor, você não precisa de anestesia para fazer retirada de órgãos. Claro. Então, já a primeira coisa que chamou a atenção, que o menino poderia estar vivo na retirada dos órgãos dele. Isso tudo virou uma grande CPI, que foi a CPI do tráfico de órgãos. Na época, quem era o ministro da Saúde era o Serra, e o Ministério da Saúde é que vai avisar a família do Paulo Pavese que ali aconteceu um crime. Gente, a história é tão bizarra que todos os médicos envolvidos nesse crime, apesar de já estarem condenados, estão todos soltos. Não. Então, vou atuar. Foi a equipe. Agora foi preso. Nós prendemos. Agora, então. Porque ele saiu, eles entraram com vários recursos. Ele está preso agora, a gente tem que dar, vai dar em primeira mão. Primeira mão. Tem, o médico responsável por isso foi preso em Jundiaí. Aí, o que acontece? Esse pai Qual brecha começa eles a cobrar. Tem uma história de um envolvimento político e tudo mais ali na região de Poços de Caldas. E o pai vai descobrir, porque o pai vai fazer uma grande investigação, que Poços de Caldas é a cidade com o maior número de transplantes. Nossa. Esse médico, possivelmente... Supostamente. Exatamente, enfim, fez um monte de transplantes ilegais, sabe-se lá em que condições, né? Isso tudo aconteceu. Esse homem começou a ser perseguido, assim, perseguição pesada. Ele teve que sair do Brasil, ele foi para a Itália. E aí começa a pedir ajuda para cortes internacionais, porque os médicos muito poderosos, e são 5 que são condenados. 5, não vou me lembrar o nome de todos eles, mas são 5 condenados, e os advogados, esse pai, assim, porque é um caso que se arrasta... Não, era 20 anos quando a gente foi cumprir um ano. E o próprio advogado de defesa, ele fala, esse crime vai acabar prescrevendo. E tem um problema, um dos médicos já tinha mais de 70 anos. É isso mesmo. Então ele ainda cai num benefício legal. Assim, é uma história muito macabra. Esse médico que a gente foi, que era o que faltava lá agora... Foi preso? Foi, parabéns. Então, sabe o que Mengele. o Ministério Público liga pedindo para cumprir o mandado de prisão. E aí eu sei, porque quando você falou do caso, eu falei, olha, o médico que tinha que prender, que é o cabeça, né? Que é o. É o careca? Ele é Como careca. É o nome dele? Então, eu tô aqui tentando lembrar, porque aí eu não sei só se ele entrou com algum por causa da idade, mas a gente prende o detalhe, né? A gente não conseguia chegar nele, porque ele estava se furtando, achando que teria algum outro recurso. Ele estava clinicando com o nome do genro, a clínica no nome do genro, e ele lá atendendo, né? Então nós levantamos isso. É esse aqui, ó, tem aqui, ó, que eram o José Luiz Gomes da Silva, o José Luiz Bonfito, Marco Alexandre Pacheco e esse Álvaro Inhães. Esse aqui, esse é o pior de todos. É esse que a gente cumpriu o mandado de prisão. Então, assim, mas a história é muito triste. São 2 casos que tem, assim, um que Álvaro se arrasta, Inhães. outro é o do Lucas Terra também, que é um caso lá na Bahia, que envolve aí... igreja, pastores, assim, o pai desse menino morreu também de tristeza, a mãe, até hoje eles estão condenados, ainda não cumprem pena, entram com recurso daqui, recurso dali. É uma história tão triste, gente, assim, tem tantos casos difíceis e tristes, quando você olha... e principalmente se entra pessoas poderosas, se entram políticos, as coisas vão se complicando ainda mais, né? Mas a gente sempre acredita no bom trabalho da polícia. Com certeza. A gente aqui da imprensa fica em cima, que nem urubu na carniça. Eles ficam em cima. E aí, quando que vai pegar?